Programa Plenitude, com Iraci Campos. Como a arte-terapia pode contribuir com o seu equilíbrio emocional através do autoconhecimento? Bem-vindo ao nosso programa Plenitude de hoje, um programa que fala sobre saúde, autoconhecimento e espiritualidade. Eu sou Iraci Campos e o nosso programa de hoje tem como convidada a arte-terapeuta, psicóloga e analista junguiana Denise Reis, para que nós possamos falar um pouquinho sobre como a psiquiatra doutora Nise da Silveira contribuiu através da arte-terapia com os seus pacientes para que eles pudessem se desenvolver, tivessem equilíbrio, bem-estar e desenvolver, sim, dentro da arte-terapia, muitas outras habilidades. Seja bem-vindo ao Plenitude, Denise. Obrigada, é um prazer novamente estar aqui, né? E hoje falando dessa pessoa que a gente ama tanto, né? Que trouxe uma contribuição absurda, né? Que mudou a psiquiatria, que abriu novos caminhos para a gente descobrir outras formas de se tratar, que não fossem tão invasivas, tão dolorosas, né? Eu diria até destruidoras, né? Como antigamente se fazia na psiquiatria. Ela realmente é um anjo, né? Nessa questão da saúde mental. Né? Foi um divisor de águas. Ela, como estudiosa, tendo passado 2 anos com Jung na Suíça, então ela conheceu a psicologia. Ela foi a precursora da psicologia no nosso país, né? A psicologia analítica e junguiana. E ela desenvolveu a arte-terapia. Ela é a precursora de todo esse trabalho que está sendo feito, né? Sim. Na época, era muito chamado de terapia ocupacional. Mas a terapia ocupacional, ela na verdade se ocupa hoje de outras tarefas, né? Na parte da cognição, de alguns elementos que ela traz, algumas técnicas, né? Para que pessoas que tiveram algum prejuízo, né? No cérebro, cognitivamente, de outras formas, possam se restabelecer. Mas o que ela fazia de fato naquela época, hoje a gente chama de arte-terapia. Exatamente. Né? Então ela foi uma pioneira aí nesse campo. Foi muito interessante como que ela descobriu, porque ela não tinha nada, né? Jogaram ela dentro lá de um espaço. Uma salinha abandonada, exatamente, suja. Quando ela se esquivou, até realmente ela se negou a fazer eletrochoque. E outras formas de se tratar que eram muito invasivas e muito dolorosas, né? Então eles falaram, bom, já que não vai fazer, não vai ser um problema, né, pra gente. Então vamos botar ela num canto e ela vai ficar ali com os pacientes que são esquizofrênicos e ela que se vire. E quando ela chegou nesse lugar, não tinha nada, era uma imundície, ela não tinha absolutamente nada. A única coisa que ela conseguiu arrumar para estar ali eram pincéis e tintas, né? E aí foi assim que ela começou a trabalhar com os pacientes. Foi meio que uma intuição, né? Assim, então vamos embora, né? E uma inspiração da espiritualidade, né? Porque na verdade ela foi preparada para vir trazer esse trabalho e principalmente aquelas pessoas sem rostos, pessoas indesejáveis, pessoas que quando uma família tinha alguém com problema mental, simplesmente depositava nos manicômios e se afastava. E todo mundo vivia como se não existisse aquela pessoa, porque isso era uma vergonha para a família. E lá era um depositório de pessoas com inúmeros problemas, né? Isso. E é muito interessante, Iraci,
porque no início ela ia dando as tintas, né, ia observando, mas para dar uma ocupação mesmo para eles, né? Por isso a terapia ocupacional no início. E ela começou a observar os comportamentos. E através de alguns pacientes que eram muito rebeldes, ela começou a utilizar do afeto para tratar também esses pacientes. Foram ficando mais calmos, né? Mais Sim, acessíveis. eles foram abrindo espaço, um espaço que antes não era possível para ela. E como naquela época tanto a psiquiatria, né, como os estudos que envolviam, era muito de uma postura médica, né, um muro entre o médico e o paciente, principalmente no que se diz respeito ao esquizofrênico, ali ela começou a utilizar de afeto, porque ela pensou, bom, eu não vou conseguir trabalhar com este paciente. Não tinha como acessar aquele cérebro, né? Exatamente. E foi ali que ela teve um ganho absurdo, tanto que ela fala que o que cura é o afeto, né? E começou a trazer esses elementos da arte-terapia. Nesse campo, ela foi muito feliz porque quando ela enviou os resultados das pinturas para Jung logo percebeu, opa, peraí, tem alguma coisa aqui que do outro lado do mundo estão sendo feitas pinturas iguais às daqui da Suíça, em que são realidades completamente diferentes, que eram as mandalas, né? E aí ele ficou interessado, escreveu, e isso abriu espaço não só para a doutora Anise e a Suíça conhecer Jung, mas como fazer uma exposição dos pacientes dela. E ali pôde-se examinar melhor, né, características hoje expostas no Museu do Inconsciente, no Engenho Novo, onde você percebe essas mandalas e a evolução delas, porque um mesmo paciente, ele desenhava essas mandalas, né, uma após a outra, e a cada vez que ele desenhava, essas mandalas iam se modificando. E o que é o interessante da mandala? Que você tem o centro, né, e depois todos aqueles desenhos que vão em torno daquele centro, o que caracteriza uma mandala. E toda vez que esse centro estava fora, esse paciente estava totalmente desconectado de si mesmo. E aí, na evolução dessas pinturas, você percebe que o centro da mandala vai chegando mais próximo do centro do papel, né? Do centro do próprio desenho. E aí era onde ela percebia que o paciente estava dando respostas também positivas através do comportamento, da comunicação, de toda a forma de se lidar, inclusive com os outros pacientes, né? Estabelecendo afeto, né? Diante das relações que tinham ali. Essa questão da arte-terapia, Iraci, é muito interessante porque a gente percebe que, na verdade, elas estão em umas camadas muito mais profundas do que a gente pode imaginar. Quando a gente fala de terapia, a fala é muito importante, mas ela não atinge tão profundamente quanto a arte. Porque o que está concentrado ali são nas camadas mais profundas do cérebro. Sim. Então, é quase que inacessível. É um inconsciente realmente profundo, quase inacessível, isso, né? E para você puxar aquilo e trazer para o consciente, para que você possa trabalhar tudo isso, para que você possa identificar qual é o conflito e onde que está ali o estupim, né? Que te tira do equilíbrio do mundo, do centro, do rumo. É só puxando ele para fora mesmo, não tem como. É, né? Através desse processo. Porque ele está ligado à parte criativa do cérebro. Ligado à parte criativa, essa parte está ligada às suas emoções. A linguagem do inconsciente são através de imagens, né? Sim. Então, imagens e símbolos. Então, através da manifestação artística, esses símbolos, essas imagens vêm à tona, né? Às vezes o paciente não sabe nem o que ele está fazendo. Às vezes nem precisa saber. Mas na hora que ele está manifestando aquilo, é como se ele estivesse puxando desse fundo que você fala, lá do fundo do inconsciente,
trazendo à tona, e ao trabalhar com as suas próprias mãos, é como se ele pudesse pegar aquela emoção, aquele sentimento, aquela imagem e transformar ela. Exato. Por isso que funcionava até com o esquizofrênico, que não tem, né, uma capacidade, talvez, muitos deles, né, não todos, mas de verbalizar. Existem vários tipos de esquizofrenia e vários níveis, né? Isso. Então, às vezes, eles não tinham nem capacidade de verbalizar, mas ali alguma coisa ela foi percebendo que acontecia de muito profunda e que eles realmente atingiam a uma cura um pouco... Cura, a gente não pode falar, mas pelo menos a um processo curativo muito melhor que antes, né? Então, aí, vamos para a sua pergunta logo do início, né? Como é que a gente trabalha essas emoções? Como é que a gente trabalha essas questões que estão tão profundas através da arte-terapia? O nosso consciente, ele pega umas pressas na gente, né? Ele fica muito ligado ao ego. Então, é como a gente exige ser. E que está diante também de uma exigência do social, de tudo aquilo que nos cerca. Ali a gente vai perdendo a espontaneidade. A criança ferida, a criança divina vai ficando em algum lugar muito longe, né? A gente vai trazendo essas personas à tona e no final das contas, o que está ali, a gente nem sabe mais se é mesmo aquilo que a gente é. Então, através desses símbolos que a gente vai trazendo, a gente vai se conhecendo, né? Por isso o autoconhecimento. A gente vai percebendo que ali, puxa, saiu um desenho, por que será que eu desenhei isso? Por que será que eu botei essas cores? E aí a mente parece que vai se ajustando, vai entendendo o que aqueles processos todos estão ali. E aí é que a gente vai entendendo a linguagem do inconsciente. O que o inconsciente está me trazendo de mensagem sobre mim mesmo? E aí vem luz, vem sombra, o self manda mensagem. E dentro dessa expressão, porque a gente nunca se preocupa com a forma e sim com a expressão. É ali que você tem a oportunidade de transformação. Quando você começa a deparar com aquela situação e identificá-la. Isso. Para poder ver onde é que você tem que mexer e de que forma. A arte, por si só, ela já é extremamente terapêutica, né? E tem um caso clínico muito interessante de uma pessoa que estava numa depressão muito profunda. Não abria a boca para falar nada. E que vinha para a terapia e ficava calada. Não se manifestava. Então foi proposto, como ela não queria nem pintar, nem desenhar, foi proposto que ela procurasse dentro do que foi oferecido dentro de uma caixa, vários recortes de revistas e imagens, o que chamasse atenção. Uma imagem. E ela achou um tatu. Ela colou o tatu numa cartolina e ficou olhando para aquele tatu. E olha que interessante, o tatu vive dentro de uma casca, né? Sim. Aquela coisinha bem encolhidinha, né? E aí eu propus que aquele tatu fosse trabalhado, né? O que a gente podia fazer com aquele tatu? E aí, naquela sessão não se fez nada, mas a gente voltou na outra, né? E aí, durante várias sessões, ele ia botando uns elementos. E aí ele botou sol, ele botou uma árvore, ele desenhou o chão, né? Estabilidade, né? Ele cresceu as patinhas que eram muito curtas, quer dizer, isso simbolicamente, né, te ele dá tá mais embutido, movimento, né? Dá né? movimento. Né? Ele deu um corte na cabeça e botou a cabeça um pouquinho mais alta. E de repente esse tatu... Tá saindo da casca já. Tava saindo da casca. E de repente esse tatu tava ali num colorido. E cada sessão, cada movimento que ele fazia, foi possível perceber que ele já estava verbalizando, que ele já estava ali, né, trabalhando as questões. E no final ele estava sorrindo com o tatu dele. Isso é esse movimento que acontece, onde você pode, com as suas mãos, eu vou modificar. Né? Sim. E a arte-terapia, ela abre espaço.
para diversos materiais que têm mais rígidos, mais soltos, né? Você trabalha, por exemplo, introspecção, botando papéis e bastante tinta para abrir. Outras pessoas que são expansivas demais, que chegam, né, a ser até histriônicas, você fecha, dá um papelzinho pequeno. E tem vários materiais, o de mais controle, o de menos controle, como é o caso da aquarela, que a água dilui. Inúmeras formas de você trabalhar os a sentimentos. própria história, né? Os contos. Os contos, esses são maravilhosos, né? Porque a história, ela é vivenciada de uma forma muito interessante. Existe uma diferença entre contos de fada, né? E as sagas, né? As sagas do herói, esses representados por personagens onde são muito próximos do ser humano. Então você percebe ali uma personificação de alguma coisa. E eles são muito importantes. Mas quando você chega nos contos de fada, não é tão concreto. E ali é que se vem toda a força arquetípica diante daqueles personagens, do que está em torno daquela história. E quando você trabalha essas histórias, elas ressoam internamente, porque ela é como o Jung falava, né? É através desses arquétipos que a gente vai se tratar. É através deles que a gente vai se conhecer. Né? Porque muitas vezes a gente é tomado pelo arquétipo e a gente não tem consciência disso. Muitas vezes o arquétipo é um caminho e a gente não tem consciência de nada disso. Através desses contos é possível vivenciar questões internas, profundas, às vezes difíceis de dissolver, e ali você pode abrir espaço para isso. Não precisa ser criança. Na verdade... Geralmente não é nem criança, nem né? criança, são adultos. É verdade. Na verdade, é uma reprodução dessa criança que está lá, né? Essa criança divina ou a criança ferida, que você vai buscar em elementos lúdicos que trazem à tona a imaginação, que trazem à tona a espontaneidade, né? Os puros de coração, para você se encontrar com a sua verdade, para você poder se ver sem preocupação nenhuma de alguém que possa te recriminar, da crítica. Não, é ali que você vai se permitir ser, né? Exato. Então você busca elementos da infância para justamente trabalhar ali esse campo. Quando a gente pega um conto, né, uma história, faz-se o trabalho de se adaptar esse conto, essa história, ou extrair o centro dele, se adaptar na própria vida, na condição conflituosa da pessoa. Sim, sim. Eu me lembro de um trabalho que a gente fez, que a história era dos sapatinhos vermelhos, né? Que era uma menina, não vou contar a história toda, que ela é longa, mas era uma menina que tinha ganho os sapatinhos vermelhos. Esses sapatinhos dançavam sozinhos, né? Os pezinhos bem apertados. E ela era constrangida a fazer aquilo que de repente ela nem queria mais, né? E ali você vai trabalhando questões onde a mulher vivencia muitas vezes uma posição onde não cabe mais. Aonde talvez ela esteja sendo forçada através de um brilho que foi oferecido, alguma questão. Olha que maravilha que eu estou te oferecendo. E de repente essa mulher não é tão maravilhoso assim para ela, né? Ou até uma relação onde ela foi com o tempo se adaptando àquele relacionamento e que de repente aquilo já não cabe mais na vida dela, né? Então, através do conto, vai se mostrando o que essa menina fez para se livrar desses sapatinhos, que antes era uma coisa maravilhosa e depois estava sendo o maior transtorno, os pés sangrando e a menina ainda estava ali dançando. Então, nesse movimento, a pessoa, ao ouvir o conto, ela vai se remetendo às suas questões e ela vai percebendo, peraí, será que tem alguma coisa da minha vida que parece muito com isso? E ela mesma vai buscando entender, como é que eu tiraria esses sapatinhos? Quem eu seria sem os sapatinhos? Né? Onde que está a força dentro de mim para que eu possa fazer esse movimento de interromper um processo onde eu não quero vivenciar mais? Isso.
E é ali que você consegue trabalhar todas as questões. Você não precisa fazer muito. Você traz os elementos, você traz a história e a própria pessoa faz o caminho, né? Você vai ali quase que como uma pessoa ao lado, acompanhando o processo todo, ajudando a pessoa a caminhar no seu próprio processo. Porque senão existe também o processo de projeção, né? Sim. Então, a gente tem muito cuidado com isso, para que a gente possa não sugerir algo que é nosso e não da pessoa, mas a pessoa acaba assimilando. Então, nesse trabalho, é a pessoa que vai perceber. Então, uma das perguntas que a gente faz depois do conto, né? Os contos são enormes, né? Tem várias situações dentro dos contos. Aí você pergunta, qual a parte que te chamou mais atenção? Ela vai dizer. Muitas vezes, né? Vamos dar o próprio exemplo do sapatinho. Ela não vai nem se lembrar que o sapatinho era vermelho, mas vai ter algum elemento na história que ela vai dizer, isso me incomodou. Isso eu não gostei. Exato. E geralmente é algo que ela provavelmente vivencia, provavelmente ela passou ou ainda passa pela situação e que talvez ela não tenha nem identificado. Nem né? identificado. Então, às vezes, ela não chega nem lá. E é um caminho, né? E os contos têm essa característica de trazer em nós justamente as percepções que a gente dentro da nossa vida, a gente está muito na consciência, no ego e tal, e a gente não aceita mudar, a gente não aceita sair daquilo. Dá trabalho, Dá né, trabalho, Denise? dá medo, né? Porque você... Isso aqui eu já conheço. Eu tô acostumada nessa zona de conforto. Sim. Mas é trabalhoso eu tomar uma atitude, sair dela e o que vem pela frente eu não conheço. Então, o fato de não saber, não conhecer, gera medo. O medo, uma insegurança. Então, você trabalhar a coragem dentro de você, a determinação, não de enfrentar aquilo, mas a determinação de que vou mudar a minha vida, não quero mais isso te impulsiona com coragem a ir em frente. Sim, né? sim. E muitas vezes isso vem através dessas histórias, né? Que são histórias que curam, aí sim. Porque é a pessoa que faz esse movimento em busca da sua própria cura, né? Em busca de se libertar dessas amarras, dessas condições sociais que muitas vezes são impostas e a gente nem percebe que está vivendo aquilo por alguma ideia, né? Muitas vezes essas ideias vêm dos pais. Ah, sim. A gente não estava falando antes de uma situação assim parecida. Essas ideias que passa de geração para geração e aí chega um momento que alguém vai ter que romper com essa ideia. Porque essas ideias elas são assimiladas, mas elas não são questionadas. Exato. Elas simplesmente são recebidas como é assim que deve ser. Né? É assim que eu aprendi. Né? É assim que me foi orientado. E elas não são questionadas. E é muito difícil romper com elas porque elas vêm, né, do materno. Então, o complexo materno ele tem uma força violenta. Mas o complexo materno, ele nasce em cima da mãe, que tinha uma outra mãe, tinha uma outra mãe. Assim também como o pai. Mas que em algum momento você acolhe esse materno sem que você precise assimilar tudo. Você separa o joio do trigo, né? Você se distanciar. Distanciar daquilo que você... Ela é minha mãe, mas não sou eu, e eu não sou a continuidade dela, ela é ela, eu sou. Então, quando você faz essa separação, você corta tudo aquilo Sim. que te prende, né? Seus conflitos. É a capacidade que a gente tem de raciocinar em cima de situações. E aí quando você começa a olhar de frente para aquilo, você começa a ter o poder de dizer não, isso não me serve mais. Eu estou em um outro momento e eu não vou passar isso adiante. Então eu rompo com aquele ciclo, né, que parecia eterno, que não acabava nunca, mas que não fazia o menor sentido, nem para você, nem para a época que você vive e nem para a situação que envolve tudo aquilo que você já estava criando. Muitas vezes essa pessoa ela está passando
para os filhos sem também perceber, num nível em que existe uma falta de percepção. E através disso tudo é possível perceber. Assim, tem trabalhos lindíssimos, tanto individuais quanto em grupo. E a doutora Anise soube, né, iniciar esse processo com muita maestria. E mergulhou, e você falou assim, ela ficou lá, né, 2 anos depois ela vem para o Brasil, ela funda o primeiro Instituto Jungiano, e que eu acredito que também foi uma contribuição muito grande, não só para a psicologia junguiana, mas para as psicologias, porque quando a gente fala de psicologia integrativa, né, onde você percebe que cada uma oferece uma parte muito importante, ainda você não descarta, você também fica com aquilo que interessa, separa o joio do trigo, mas você não perde tudo aquilo que tem um grande valor. Se você pegar o livro de Joana, a Joana fala de todos, mas ela diz que todos estão certos o tempo todo? Não. Ela diz, nisso acertou, nisso errou. Mas essa contribuição foi muito boa. Quando chegar aqui no que não vale pra gente, a gente vem por aqui vai pela tangente e vai fazendo o crescimento. Ela faz isso o tempo todo nos livros dela. Do mesmo jeito. Gente, o tempo passa muito rápido, né? Denise, obrigada pela sua presença, uma alegria e super esclarecedor, para que todos possam conhecer um pouquinho da arte-terapia, né? Sim, verdade, foi um prazer. Obrigada. Então, quando a gente se depara com inúmeras ferramentas para a gente modificar a nossa vida, para a gente fazer um mergulho para dentro e ali alçar para o autoconhecimento, a gente tem uma quantidade tão grande de ferramentas que isso se torna mais fácil, a gente lapidar as nossas emoções, sem se agredir, com leveza, você escolhendo ali as ferramentas que você vai se adaptar, vai utilizar, porque a felicidade só é possível quando a gente tem autoconhecimento. Caso contrário, a gente sempre está buscando uma felicidade fora, externa, e lógico, a gente nunca vai encontrar. Então é isso, compartilhe o nosso programa, porque muito mais pessoas vão poder também avaliar, pensar e fazer uma reflexão. Então, aqui deixamos um super beijo carinhoso para que a sua semana seja maravilhosa, gloriosa. Muita paz para você e até a próxima semana.